Tá, vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Bianca, eu sou fisioterapeuta, me formei pela Universidade Estadual de Londrina. Fiz uma especialização em fisioterapia esportiva, fiz uma residência na Universidade Federal de São Paulo, em fisioterapia do esporte. Depois que eu fiz a fisio do esporte, eu fui procurar uma área mais postural, acabei fazendo a formação da Stott Pilates, me apaixonei pelo Pilates, tenho a certificação da Stott. Eu vou falar hoje de Pilates aplicado à condromalácia patelar. Condromalácia patelar é um tema muito frequente aí na clínica, né? Para quem tem estúdio, para quem trabalha com fisioterapia, para quem tem academia, em qualquer lugar vai ter alguém com condromalácia. Eu tenho certeza que tem alguém aí no seu estúdio que tem condromalácia patelar. Alguém tem? Algum paciente, um aluno de Pilates? E aí? Mas basicamente ele corresponde de 20% a 40% de todas as queixas de dores no joelho, tá? Tem uma alta incidência, então a gente tem que se preocupar bastante, tá? Condromalácia patelar. O que é condromalácia? Condromalácia é uma origem grega, o nome. Condro é cartilagem. Malácia significa o amolecimento. Então, condromalácia patelar é um amolecimento ou fissuras que aparecem na cartilagem da patela. Também é chamado de condropatia patelar. É uma das síndromes femoropatelares, dentre das diversas síndromes que a gente tem. Lembrando lá das várias síndromes femoropatelares, vão ter as instabilidades, as tendinites, as osteocondrites dissecantes, né? Apofisite. O que mais? Alguém lembra de mais coisa aí? Patela bipartida, osteoartrite, as artroses, né, que são as osteoartroses. E a gente tem que tomar muita atenção, porque é uma das desordens musculoesqueléticas mais frequentes do joelho, né? Bate ali pau a pau com as tendinites, né? Tendinite talvez é um pouco mais frequente que as condropatias patelares ou condromalácias patelares. Gente, quem tiver dúvida pode ir colocando, tá? Põe as hashtags aí. Bom, deixa eu ver aqui, já tem uma pergunta. Bom, a Eveline perguntou se agachamentos em bases instáveis, bolas, bozus, são aconselhados em alunos com condromalácia. Depende, tá? Depende da fase, depende do grau, depende de como o aluno tá. Mas, Eveline, lá no final da apresentação eu vou falar um pouquinho mais de exercícios, tá? E vocês vão me perguntando o que vocês acham ou o que vocês têm dúvida, ok? Beleza? Vamos lá. Bom, os sintomas da condromalácia patelar. É dor anterior na região do joelho, é uma dor difusa retropatelar, ou seja, atrás da patela, né? Sensações de crepitação ou estalos, quando a pessoa tem uma sensação de que tem areia. Tem muito aluno que fala isso, o paciente fala: olha, quando eu faço um certo tipo de movimento, parece que tem uma areia no meu joelho. Por exemplo, subir, descer escada. Só de movimentar o joelho, mesmo em cadeia cinética aberta, né, com os pés soltos, esticar e dobrar o joelho, a pessoa fala que tem uma sensação de areia dentro da articulação do joelho. Isso já é um sinal que já tem algum desgaste ali. Derrame articular, ou seja, o edema, né? Porque tem algum processo inflamatório ali bem ativo que acaba gerando um edema articular. Os falseios. Falseio geralmente é causado pela dor, né? A pessoa tem uma dor, às vezes faz um movimento onde tem um atrito ali na superfície articular com lesão, gera uma dor, essa dor faz o músculo meio que ser desligado. Então o músculo desliga, a pessoa sente um falseio no joelho. O sinal do cinema, que é importante, também é muito frequente. Alguém sabe aí o que é sinal do cinema? Sinal do cinema, gente, é quando a gente passa um período prolongado aí sentado, né, com os joelhos em flexão, e essa posição de flexão de joelhos acaba gerando uma compressão no joelho, a pessoa sente dor. Geralmente no cinema, quando a gente vai, a gente fica lá umas 2 horas, né?
sentados e acaba tendo alguma dor. Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho da anatomia do joelho. A anatomia do joelho, bom, vamos lá. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Temos lá a patela, aqui. A face articular da patela é a parte de trás aqui, né, com a fossa lateral e medial. Os côndilos, côndilo medial, côndilo lateral lá do outro lado. Aqui a face articular dos côndilos, que é onde se articula a patela, super importante. Aqui a gente tem o sulco troclear. Também, quando o joelho dobra, a patela tende a vir para esse sulco troclear. No meio, aqui a gente tem o líquido sinovial, que é um líquido que vai lubrificar a articulação do joelho, vai ajudar a nutrir um pouquinho das cartilagens. Os ligamentos colateral medial, do outro lado, aqui não dá para ver, mas tem o colateral lateral lá do outro lado. Tem os meniscos medial e lateral. Aqui tem os ligamentos cruzado anterior e o cruzado posterior, ok? A função, gente, da patela, basicamente, como ela fica bem aqui à frente, é proteger o joelho, né? De qualquer coisa que venha a bater, algum impacto, de ajoelhar, a patela ela acaba protegendo essa superfície articular aqui do joelho, né? Dos côndilos. Então, é uma super função de proteção. Isso aqui. Aqui é uma classificação de lesão de cartilagens, a classificação de Alter Bridge. Aqui a gente consegue ver um grau 1 de lesão de cartilagens, que seria só aqui um amolecimento da cartilagem. O grau 2 seria já um começo de lesão, a gente consegue ver uma fibrilação e um frangeamento, que são umas franjinhas, parecem umas franjinhas mesmo. Na artroscopia vocês conseguem ver. Para quem já viu uma cirurgia, já conseguiu ver uma videoartroscopia. Aqui no grau 3, a cartilagem já tem uma lesão parcial. E no grau 4, a cartilagem já está com uma lesão total. Tá? Grau 4, gente, é uma dor severa. Quando já está no grau 4, já está lá no osso subcondral, então não tem muito o que ser feito. Tá? Então vamos cuidar dos nossos alunos, pacientes, para não chegar nesse nível. Tá? Vamos lá. Aqui é uma imagem de uma videoartroscopia. Aqui a gente consegue ver uma cartilagem bem lisa, né, uma superfície uniforme. Entre as cartilagens, a gente tem o líquido sinovial. No líquido sinovial tem um componente, aquilo que eu falei, que ele ajuda a nutrir um pouquinho, manter lubrificado as cartilagens, tá? Então, mantém ali um deslizamento perfeito da articulação. O próximo slide aqui é uma lesão de grau 1. Grau 1 já é um amolecimento. Isso já é uma condromalácia, gente. Já tá molinho ali, dá pra ver. Na videoartroscopia eles colocam um instrumento e conseguem palpar a cartilagem. Ali a gente consegue ver que já tá meio mole, já tá macio. Então aqui a gente já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? O próximo aqui é o grau 2 de lesão. Aqui a gente consegue já ver umas fibrilações. Vocês conseguem ver aqui umas franjinhas? Isso já é uma fibrilação, tá? Já é uma lesão do grau 2. Aqui a pessoa já tem bastante dor. Tá? O grau 3, bem mais franjeado, já tem uma lesão parcial da cartilagem.
Boa noite, Renan. Tudo bem? Ana Lu. Obrigada, gente, por estar aqui. E aqui é uma lesão grau 4 da cartilagem. Grau 4, lesão total. Muito dolorido, muito incapacitante. A pessoa tem dor para mexer a perna, dói o tempo todo. Geralmente já vai ter derrame articular, o joelho vai estar inchado. Então, vamos cuidar aí dos nossos alunos. Lembrando, gente, que a cartilagem, ela é branquinha assim, porque a vascularização dela é bem pobre, tá? E como ela tem uma vascularização muito deficitária, a cicatrização quase não ocorre ali. Então, a gente tem que cuidar bastante para não deixar chegar num nível assim, tá? Vamos lá. Cuidado, gente, nossos alunos. Tem bastante gente que já chega com dor no joelho, né? A gente tem que cuidar desses nossos pacientinhos, os nossos alunos. Próximo, a gente vai começar a falar um pouquinho de biomecânica. Que é a biomecânica femoropatelar, né, que é da articulação do joelho. Aqui, vamos lá falar um pouquinho da anatomia. Aqui nós temos a nossa famosa patela, que é o alvo do nosso tema hoje. A patela. Acima da patela, nós temos o ligamento, o tendão quadricipital, desculpa, e o quadríceps acima. É o nosso músculo que a gente chama de aparelho extensor do joelho, né? Que entra o quadríceps, que se liga na patela, e tem o ligamento infrapatelar, que se liga aqui na tuberosidade anterior da tíbia. Aqui nós temos na parte interna. O ligamento colateral medial, lateral, aqui tem o músculo do sartório, né? Aqui, retináculo lateral. Importante, gente, marquem ele. E o retináculo medial. Vocês conseguem ver aqui que o retináculo medial ele tem umas fibras que vão para baixo em sentido medial que vão para a tíbia, tá? O retináculo lateral, ele não vai para a tíbia, ele vai para outro lugar. Então, isso aqui depois a gente comenta. Aqui a face posterior do joelho. Nós temos aqui nossos gastrocnêmios, músculos da panturrilha, músculo plantar logo acima dele mais profundo, e temos os nossos isquiotibiais, né? Músculos que saem do isquio e vão direto lá para a tíbia. Um vindo para a lateral e dois indo para a medial. Da lateral, nosso bíceps femoral, e o medial, nós temos o semitendine e o semimembranoso. A gente, na verdade, deveria ter um equilíbrio muscular entre forças de anterior e posterior para manter o joelho legal. Temos uma perguntinha aqui. Uma pessoa com condromalácia patelar grau 3 pode fazer judô? Bom, lembrando lá que cartilagem ela não regenera direito, né? Então a gente tem que cuidar da função biomecânica, tá? Então, dependendo, você consegue voltar para o judô sim, ou o seu paciente, o seu aluno consegue voltar para o judô. Vai depender da função muscular, se a gente consegue manter o equilíbrio. É bem disso que eu estou falando agora, de conseguir um equilíbrio muscular entre o aparelho extensor e o aparelho flexor, tá? E tem outros quesitos que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos lá, parte lateral. Respondido? Tá? Vamos me perguntando depois. Para perguntar, gente, põe o hashtag aí que eu consigo dar uma olhada, tá? Aqui é a parte lateral do joelho. Parte lateral nós temos lá o músculo da panturrilha, que a gente falou, né? São os gastrocnêmios. Aqui o bíceps femoral, o quadríceps está aqui na frente, a patelinha, o ligamento infrapatelar e a banda iliotibial. Aqui eu deixei essa imagem sozinha porque essa imagem é muito importante, gente. Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui no retináculo lateral. A relação muito próxima que o retináculo lateral tem com a banda iliotibial. Meio que um liga no outro, né? Vocês conseguem ver isso aqui? Isso aqui é bem importante. Gente, eu tô passando a anatomia aqui, tá?
sei que todo mundo já estudou anatomia na vida, mas é super importante você saber a anatomia do joelho para poder prescrever direito os exercícios para os pacientes, para os alunos de vocês, tá? Se a gente não conseguir entender a anatomia, a gente não entende a biomecânica e pode acabar machucando ainda mais, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos lá. Patela, gente. A patela é o ponto central, onde convergem todos os elementos retinaculares do joelho, ou seja, os ligamentos, os músculos, os tendões e a cápsula sinovial, tá? Tudo do joelho vai convergir na patela, tudo. Então, ela é super importante na função do joelho. Essa imagem aqui mostra a relação de forças que atuam no complexo anterior do joelho, tá? Aqui, ó, a gente vai conseguir ver. Opa. Vamos lá. Tá. Desculpa, gente. Aqui, voltamos. A patela, né? E as forças que agem inferior, que é o ligamento infrapatelar, né? Que ele sai da patela e vai para a tuberosidade anterior da tíbia. Quem age tracionando para cima é o quadríceps. Lembrando que o quadríceps, o único músculo biarticular do quadríceps é o reto femoral, os outros são monoarticulares. Quem age aqui lateralmente, eu mostrei para vocês, aqui tem o vasto lateral, mas aqui a gente tem o retináculo lateral, que ele é bem importante, e as forças que agem para medial, que o principal é esse musculinho aqui, a parte do vasto medial, né? A gente chama de vasto medial oblíquo, famoso VMO. Aqui a gente vai falar um pouquinho do alinhamento do joelho, né? O ângulo Q. Ângulo Q é o ângulo formado entre a patela e a gente vai tomar aqui como base, que é uma perna de homem, isso aqui é uma perna de mulher, tá? Como que a gente vê? Pelo tamanho da pelve, tá? A mulher tem uma obliquidade pelve bem maior. Aqui a gente consegue ver o ângulo entre a espinha ilíaca anterosuperior, o centro da patela e a tuberosidade anterior da tíbia. Isso aqui a gente vai lá com o goniômetro, a gente consegue traçar um ângulo. O normal para homens é de até 12 graus e para mulheres até 15, tá? Passou disso, o ângulo que ele vai alterar a biomecânica da patela, por onde a patela corre lá na tróclea femoral. Essa outra imagem aqui vai mostrar as forças de ação de flexão de joelho. Aqui é um joelho mais próximo da extensão, né? Tem um certo ângulo mínimo, mas tem um ângulo de flexão e a força vindo da patela em direção do fêmur, no sentido de compressão. Conforme a gente flexiona o joelho, vocês percebem aqui que esse vetor de força ele aumenta muito. Então, que é o que mostra pra gente, quanto mais a gente flexiona o joelho, mais vai ter a compressão da patela, né? Então, exercícios com maior flexão de joelho vai ter um desgaste maior da nossa patela. Não que não possa flexionar o joelho, gente, pelo amor de Deus, é funcional a gente movimentar, mas só vamos ter cuidado com os ângulos, com as amplitudes, né? E para quem tem dor ou não na região da patela. Aqui. Isso aqui, gente, é a função normal do joelho. A gente vai conseguir ver... Olha que coisa linda, gente, eu amo esse vídeo. A gente vai conseguir ver o movimento da patela dentro da tróclea femoral, né? A gente consegue ver, conforme o joelho flexiona, a patela vai deslizar caudalmente na fossa intercondilar. Bonitinho. Ela deveria deslizar assim, bem certinho, bem lisinho, tá? Nesse slide que está mais à direita, que é uma visão de cima para baixo, tá? Superior, a gente consegue ver que a patela ela tem uma lateralização, mas conforme ela movimenta, ela corre para a parte medial do côndilo, né? dos côndilos ali, da fossa intercondilar. Isso é normal, tá, gente? Ela começa com uma lateralização, quando está a extensão completa, e desliza para medial e vai para baixo, conforme o joelho flexiona.
aqui. Também é uma função normal do nosso joelho, né? A gente consegue ver o joelho flexionando, estendendo, e a patela ela tem que deslizar dentro da cavidade troclear, no padrão rítmico, tá? A patela ela vai aumentar a distância do eixo articular, melhorando assim a alavanca do quadríceps, né? O sistema do quadríceps. Aqui a gente já vai ver o quadríceps aí, bonitinho, trabalhando, fazendo o joelho flexionar e estender. Todavia, a patela ela tem que resistir a essas forças de compressão e cisalhamento, tá? Se ela não resistir, ela vai começar a amolecer, e um passo à frente do amolecimento é um desgaste, tá? Então, vamos cuidar. Tudo bem? Deu para ver direitinho aqui nessa imagem? Bom, aqui a gente vai discutir um pouquinho das causas das condromalácias patelares. Causa número 1, mau alinhamento da patela, né? Pode ser patela alta, patela baixa, patela lateralizada, que é o tilt, né? Ou tilt não, é o glide, o deslizamento e inclinação da patela. O tipo de patela, a patela às vezes pode ter um formato incompatível, por exemplo, tem gente que tem patela infantil, que é uma patela pequenininha, pro tamanho do joelho, não pro tamanho da pessoa. O ângulo Q é super importante, o alinhamento da patela no joelho. Uma patela desalinhada vai ter uma predisposição a lesões ali. O tipo de tróclea femoral, ou seja, o encaixe da patela no fêmur, né? Ela tem que estar direitinha, não pode ter displasia, senão vai ter uma incompatibilidade, o encaixe vai ser mal feito e a patela pode deslizar. Pronação subtalar excessiva, pé chato, ou seja, rotação lateral da tíbia. A pronação subtalar, na verdade, ela causa a rotação lateral da tíbia. Então, temos que cuidar aí da postura também. Outras causas muito frequentes, os joelhos valgos, joelhos varos, encurtamento do retináculo lateral. Põe um asterisco bem grande aí. Encurtamento do retináculo lateral. E os encurtamentos musculares, né? Isquiotibiais, trato iliotibial, até o próprio quadríceps, que não tá aí, mas o quadríceps encurtado, ele faz a patela ficar alta ou a ter uma pressão maior na patela. Esforço repetitivo e trauma direto. Trauma direto ele pode causar uma lesão na cartilagem, já indo para o grau 3, grau 4. Esforço repetitivo é o que mais acontece, assim, na minha clínica, o que eu mais vejo, que são pessoas que correm, pessoas que dançam, que tem muita ativação do quadríceps e a pessoa acaba exigindo muito da patela. Gente, vocês estão tão quietos. Ninguém tem pergunta? Pode perguntar, tá? Não? A Flávia aqui falou que ela tem... Deixa eu dar uma olhadinha. A Flávia perguntou. Ela tem uma paciente com grau 4 e ela tem muita dor e tem derrame articular com certa frequência. O que posso fazer para melhorar? Lá no final, Flávia, tá? A gente vai falar disso um pouquinho, o que fazer, o que não fazer. Aqui a gente vai falar um pouquinho da avaliação. Como é que a gente avalia nosso paciente, nosso aluno? Na avaliação, primeiro, avaliação estática, ou seja, a avaliação postural, faça avaliações posturais periódicas nos pacientes, nos alunos de vocês. Na avaliação postural, vocês vão conseguir ver o tipo de pé, o tipo de pisada, se o joelho é valgo, varo, todas aquelas possíveis causas da condromalácia patelar. As hipotrofias musculares. Hipotrofia, gente, a gente consegue ver com perimetria, ou seja, fitinha métrica, vocês vão lá medir a perna do aluno de vocês. Aí, se lá na avaliação ele já fala, olha, eu tenho dor no joelho,
me dói quando corre, dói quando fica sentado, não sei. Vai ter uma história lá, você vai ouvir essa historinha e vai anotar, né? Aí você já vai dar um enfoque na sua avaliação pro joelho. Você vai falar, opa, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o joelho dessa pessoa. Aí você já dá uma olhada na avaliação postural, os olhos vão olhar com mais cuidado para essa articulação. Na perimetria, dá para vocês marcarem, sempre marquem os mesmos pontos. Por exemplo, eu gosto de marcar a tuberosidade anterior da tíbia, 5 centímetros abaixo, 5 centímetros acima, 10 centímetros acima, 15 acima. Eu sempre marco abaixo dessa linha que eu marco, tá? Não anota um dia acima, outro dia abaixo, que vai dar muita diferença e vocês não vão conseguir saber se a pessoa está melhorando ou não. Avalie o ângulo Q, importante para saber se você está conseguindo, ou se você vai conseguir no Pilates, melhorar o posicionamento da patela. E a obliquidade pélvica. Obliquidade pélvica nada mais é. Mulher tem a pelve dessa largura. Tem umas que tem mais ainda, né? Conforme essa amplitude pélvica essa amplitude pélvica aumentada, ela vai interferir no ângulo Q dos joelhos. Bom, me perguntaram aqui se a condromalácia pode ter influência na perda, né, de volume muscular do quadríceps, principalmente no vasto medial? Pode. E pode ocasionar as dores na fossa poplite ao dobrar o joelho? Condromalácia não. A condromalácia a pessoa vai ter dor na parte anterior. Se for dor na fossa poplítea, lá atrás do joelho, primeiro, investigue bem, às vezes mandar para um médico, mas pode ser um indício de que a pessoa tem alguma coisa no menisco ou um cisto de Baker, tá? Então, dá uma olhadinha nisso. Mas se for da condromalácia patelar, só a condromalácia patelar não vai causar dor posterior, tá? A dor da condromalácia patelar é na frente mesmo, na região da patela. Voltando lá para a avaliação, vocês vão fazer a avaliação estática e a avaliação dinâmica também. Olhar a marcha desse aluno, desse paciente, como ele anda, a qualidade da marcha e a habilidade de agachar e levantar. Bem importante. Tem pessoas que nem conseguem. Então, cuidado. Se a pessoa já fala que tem muita dor e não consegue agachar, não vai fazer esse teste, tá? Avalie a sua marcha e vocês vão reavaliar depois para ver se vocês estão conseguindo evoluir bem com esse paciente, com esse aluno de vocês. Próximo aqui, gente, esse slide, na verdade, essa postura a gente vê muito na clínica. Tem até um apelidozinho, chama Síndrome do Mau Alinhamento de James, tá? O que é essa síndrome de mau alinhamento de James? Nada mais é que uma rotação medial do fêmur, rotação lateral da tíbia, os pés planos e a patela olhando para dentro. Alguém tem um aluno? Todo mundo levanta a mão, todo mundo tem algum aluno que tem isso aqui. Né? O joelhinho valgo, rotação lateral do fêmur, rotação medial da tíbia, a patelinha quase dando um beijinho uma na outra. Todo mundo já viu isso aqui. Isso aqui que acontece, gente. Vamos analisar a biomecânica disso. Desse joelho todo tortinho. Ó, quando o fêmur roda para medial e a tíbia roda para lateral, o que acontece? A tendência do ângulo Q é aumentar. Primeiro porque a tíbia está em rotação lateral, a tuberosidade anterior da tíbia que deveria estar aqui, ela está um pouquinho mais para lá. Então, a patela já tem uma tendência a escapar para a parte lateral, ela fugir e vir para a parte lateral, tá? E aqui, o que acontece? Parte lateral, a gente ainda tem o retináculo lateral. Se a gente tiver forças que convergem para a patela e para a lateral, o que vai acontecer? Nosso retináculo vai encurtar, ele vai ficar mais tenso. E às vezes a gente tem muita fraqueza do que traz a patela para dentro.
né? Todo mundo já deve ter visto isso no estúdio, né? E aqui, o que fazer? Quem me perguntou? Flávia, né? O que fazer? O que a gente faz? Aqui é bem basicão, tá? É óbvio que cada caso é um caso, vocês têm que avaliar pontualmente cada aluno, cada paciente de vocês. Normalmente, o tratamento para condromalácia, ela é de cunho conservador, tá? Geralmente as pessoas vão para um médico antes, o médico encaminha para a fisioterapia. Então, o tratamento conservador inicial vai ser a fisioterapia, tá? Eu sou fisioterapeuta, mas não cabe a mim falar o que a fisioterapia vai fazer, tá? Eu estou aqui para falar o que o Pilates vai fazer, vai trazer para essa pessoa. E no final da fisioterapia, lá no final da reabilitação, a gente manda esse cidadão para um Pilates, ou para um fortalecimento, né, ou para um treinamento funcional. Mas eu aqui no meu estúdio, eu recebo muita gente vindo de médicos para fazer o Pilates, especificamente. Encaminho para o Pilates, para fortalecimento do joelho, para tratar a condromalácia patelar. O que a gente faz no Pilates? Reequilibrar a postura estática e dinâmica dessa pessoa, ou seja, melhorar a função de joelho, tá? Então, por isso é importante avaliar avaliação postural, desequilíbrios de joelhos, encurtamentos musculares, forças musculares, ver se tem hipotrofia, né, se o músculo está fraquinho, se ele está murchinho. Então, a gente vai ter que avaliar tudo isso para ver o que fazer. E sempre, gente, respeite o limiar de dor. A Marcela já falou aqui de como montar aulas, né? A gente tem que ter uma programação para o nosso paciente. Chega lá a Dona Maria, a gente avalia e traça os objetivos para ela. Óbvio que a Dona Maria vai ter os objetivos dela, que provavelmente ela vai colocar lá na fichinha. Quero melhorar a força muscular, melhorar a postura, tem gente que põe emagrecer, mas assim, ela tem os objetivos dela, a gente conversa sobre esses objetivos, é óbvio que a gente tem que respeitar tudo isso, e nós, né, instrutores de Pilates, nós traçamos os nossos objetivos para aquela pessoa, e é bom conversar e deixar claro, falar, ó, a longo prazo, a longo prazo a gente vai querer melhorar a função de joelho, melhorar a dor, né, no macrociclo, nós vamos ter lá os mesociclos que a gente vai separar. Mas, gente, se na periodização de vocês não conseguirem alcançar aquele grau que vocês queriam na aula, não se frustrem, tá? Cada pessoa de um jeito, e não adianta a gente extrapolar o limite de dor. Às vezes o aluno ele volta da outra aula falando, olha, eu fiz aquele exercício, doeu o joelho, então dá um passinho para trás, tá? Vamos cuidar desse nosso aluno. A Marcela falou disso, e já no outro seminário, de que os nossos alunos eles querem ser cuidados, tá? A Thais Delfino falou disso também, que ela teve uma aluna que falou, olha, eu quero ser cuidada no estúdio, então cuidem desses alunos que eles estão indo para o Pilates, provavelmente para tratar exclusivamente do joelho, tá? Tratamento conservador geralmente funciona só de 10 a 20% de todas essas pessoas que vão precisar de uma cirurgia, tá? Então a gente consegue melhorar bastante, tá? Cirurgia vai entrar a liberação do retináculo lateral e o realinhamento patelar, tá? Daí ele vai para a fisioterapia, depois ele volta para o Pilates pra gente, fica tranquilo. Se você fizer um bom trabalho, ele vai voltar, tá? Basicamente, um resumão. O tratamento vai ser focado, lembra lá da anatomia que a gente falou? Vai ser o fortalecimento do vasto medial oblíquo, porque ele vai estar enfraquecido. O alongamento do retináculo lateral e das outras musculaturas, lá, os isquiotibiais, os adutores, o tríceps sural. E não esqueçam do trato iliotibial, bem importante. Vamos lá. Outro vídeo lindo, que eu adoro, ele vai mostrar como é causado esse desequilíbrio da patela. Então, aqui a gente vai conseguir ver um joelho num posicionamento natural, tá? Aqui a gente vai conseguir ver um espaço saudável entre a patela
e o fêmur, tá? Vocês conseguiram ver ali, né? Aqui é a patela inclinando um pouquinho para a lateral. Nós temos ali o vasto medial oblíquo e logo o seguinte o retináculo lateral. E eu vou mostrar aqui quando a patela desliza para a lateral, o que acontece? Ou ela inclina ou ela desliza, como foi mostrado ali. Aqui é a fraqueza do vasto medial oblíquo e um retináculo lateral tenso, muito forte. O que vai acontecer? A patela vai ir para uma lateralização, tá? Quando a patela vai para uma lateralização, a gente vai ter um contato alterado, tá? Olha, isso aqui é uma superfície de contato normal, e quando a patela fica numa lateralização, vai ter uma superfície de contato muito forte naquela região lateral, que vai gerar dor. Essa pressão articular vai começar a amolecer a cartilagem, né? As outras vão ficar ali normais. Aí o que a gente tem que tratar é fazer a patela voltar ao centro, voltar ao posicionamento natural. E o que fazer? É aquilo que eu falei. Vamos fortalecer o vasto medial oblíquo e alongar o retináculo lateral. Dúvidas? Esse vídeo é demais, eu amo. Tudo bem? Então vamos lá. Qualquer coisa, vocês perguntam, gente. Eu sei que tem um delay aí de mais ou menos 1 minuto. Eu tô falando um pouquinho na frente de vocês. Mas podem perguntar, tá? Eu respondo na medida do possível. Se eu souber responder. Aqui, quem me perguntou? Deixa eu ver isso aqui. Flávia, né? O que fazer para melhorar? A paciente dela tem uma condromalácia grau 4. Tem muita dor e derrame articular. O que fazer? Aqui a gente vai começar a ver algumas coisas que podem ajudar, né? Por exemplo, em cadeia cinética aberta, a gente vai ter o músculo do quadríceps, ele vai atuar de forma isolada, né? E vai ter as forças de compressão femoral também aumentada em cadeia cinética aberta. Uma amplitude de movimento segura é entre 0 a 15 graus de flexão e entre 50 e 90. Evitar ângulos de 35 a 45 graus, que é onde tem maior compressão patelar, tá? E o contato fêmuro-patelar ele vai crescer numa flexão de 0 a 60 graus, tá? E a maior ativação do vasto medial oblíquo é nos últimos graus de extensão. É bem macete isso, gente. É aquilo que eu falei. Cada pessoa de um jeito. Esse macetinho é só para vocês não errarem muito, tá? Durante os exercícios. Mas cada um vai avaliar a forma que o aluno movimenta, como a patela desliza no joelho, tá? Tudo isso. Fiquem bem atentos. Eu vou mostrar alguns exercícios que vocês podem fazer bem seguramente. Um exercício vamos lá. Quem sabe o nome desse exercício? Ponte sobre os ombros. Isso aí, a ponte sobre os ombros. Eu coloquei aqui uma bolinha embaixo da pelve. Vocês conseguem ver, né? Aqui uma bolinha. Só para diminuir a força de tensão do quadríceps da perna contralateral. Tá? Só para não ter muita compressão. Aqui a gente consegue trabalhar bem a força do vasto medial oblíquo, porque o joelho da perna de gesso está bem estendido, e ali alongamento do tríceps oral, dos isquiotibiais. Tudo bem? Esse é um exercício bem legal, dá para fazer com pessoas de qualquer idade, né, com qualquer mobilidade. Não precisa necessariamente da bolinha ali embaixo da pelve, pode fazer no mat mesmo, só no colchãozinho, e faz o movimento da perna. Certo, gente? Tudo bem, Flávia? Deu para responder alguma coisinha? Mas vai falando, tá? Outro exercício bem tranquilo de fazer. Círculo com a perna. Círculo com a perna, a gente vai trabalhar além do core, né, da estabilidade da pelve. O joelho está em 100% de extensão. Pode ser um joelho, pode ser os dois, no caso ali tá a perna
contrária está apoiada. Pode ser assim ou pode ser com a perna dobrada também, não tem problema, tá? Joelhos estendidos, gente, não tem problema nenhum. Pode usar indiscriminadamente. Quais outros exercícios vocês acham que dá para fazer? Em cadeia cinética aberta, tá? Pode falar. Que envolva a perna, tá, gente? Não tô falando do joelho, tá? Pode fazer, sei lá, movimento de braço, o 100, tudo tranquilo, tá? Joelhos estendidos, vocês podem fazer tranquilamente. Outro exercício. Vamos lá. Alguém sabe falar o nome disso? Isso aqui, gente, é uma modificação do mergulho do cisne. O que eu modifiquei aí? Por que eu modifiquei? Ângulo de 90 graus, né? Entre 50 e 90 graus, não tem muita compressão da patela em cadeia cinética aberta. Então, eu deixei os joelhos aí flexionados. É óbvio que o quadríceps não está fazendo força, tá? Se vocês usarem muita força de quadríceps, às vezes vai ter alguma compressãozinha, tá? Lembrando que o quadríceps, se ele ativar com muita força, lembra que o quadríceps ele faz parte do complexo extensor, né? Quando o quadríceps contrai, a patela a tendência vai ser subir. E se ela subir muito, o joelho estiver muito dobrado, às vezes ela pressiona um pouquinho. Então, ali a perna está relaxada, só que está trabalhando é o core, os braços, powerhouse ativo, tríceps. A gente aqui consegue fazer uma extensão de coluna e aqui no Swan Dive Prep, ou mergulho do cisne, a preparação para o mergulho do cisne, a gente consegue alongar bem o quadríceps. Quando a gente alonga o quadríceps, a gente acaba diminuindo a pressão da patela. O aumento de pressão da patela pode ser que ocasione a condromalácia patelar. Então, a gente pode alongar bem o quadríceps e esse é um exercício bacana de se fazer sem ter muitos riscos, tá? Cuidado, gente. Posicionamento de gato. O que vocês acham? Joelho no chão. Vocês acham que pode fazer exercícios ajoelhados? Por exemplo, a Flávia falou que ela tem uma paciente com lesão grau 4. Você põe um paciente de joelhos, numa lesão aguda lá com dor articular, com edema? Não pode, tá, gente? Então, se a pessoa tiver dor, não apoia, não fica em apoio de joelho, 4 apoios, quadrúpede, de joelhos, porque a patela, lembra que a patela serve de proteção de joelho, né? Então, na hora que você tiver uma pressão ali na patela, ela vai tender a apertar para posterior, então ela vai comprimir as cartilagens e pode ser que a pessoa tenha mais dor. Então, numa fase aguda, não põe a pessoa de joelhos, tá? Se a pessoa for evoluindo bem, vai melhorando o quadro de dor, aí vocês podem, aos poucos, ir colocando. É óbvio que avaliando muito e conversando com o médico dessa pessoa. Gente, médico, pode ligar para eles. Eles gostam, que a maioria dos médicos que eu conheço, eles gostam que o fisioterapeuta ali, ou que o instrutor de pilates, o professor da academia, telefona e pergunta sobre o fulano, o paciente fulano de tal, ele pode fazer esse exercício? Quais são as restrições? Qual é a indicação? O que pode fazer, o que não pode? Geralmente, os médicos, eles gostam bastante de profissionais que são atentos e que cuidam bem dos pacientinhos deles também. Provavelmente, se você fizer isso, você vai ganhar muitos pontinhos ali e esse médico vai acabar indicando muita gente para o seu estudo. Então, telefone. Tá? Aqui são os exercícios em cadeia cinética fechada. Cadeia cinética fechada é quando os pés estão em apoio, né, ou as mãos, as extremidades estão apoiadas. No caso aqui, as pernas, porque a gente está falando de joelho. Com cadeia cinética fechada, a gente tem uma maior ativação do VMO, do vasto medial oblíquo, e a gente vai ter as descargas de peso, ou seja, a gente consegue trabalhar melhor a questão de propriocepção. Na cadeia cinética fechada, a gente vai ter co-contração dos músculos agonistas e antagonistas, no caso, o quadríceps e os isquiotibiais. E uma amplitude de movimento segura para se fazer em cadeia cinética fechada é de 0 a 50 graus. Tá? Evite flexionar mais que 70 graus em cadeia cinética fechada,
porque a força de contato da patela vai ser 9 vezes maior por conta da angulação, né? Lembrando que lá no comecinho da aula eu passei um gráfico lá de flexão de joelho. Conforme a gente vai flexionando o joelho, a gente vai ter maior compressão patelar. Então, em cadeia cinética fechada, se assegurem de ficar entre 0 e 50 graus de flexão. Isso é tranquilíssimo de fazer sem lesão de joelhos, tá? Quais exercícios indicados? Gente, pode falar nos exercícios que vocês acharem. Ah, eu acho que exercício tal dá para fazer. Tá? Vai falando aí que a gente vai analisando e vamos discutindo aqui. Bom, o Diego está perguntando aqui se abdominal estilo remador é contraindicado. Não, pode fazer. Só cuidado para não forçar muito a perna, tá? Lembra que cadeia cinética fechada, né? A gente tem que ficar de 0 a 50 graus de flexão de joelho. Tá? Foca nos abdominais, não tanto nas pernas, tá? A gente pode adaptar os abdominais para fazer esse trabalho sem exigir muito do quadríceps ou de flexão de joelho, tá? Do paciente de vocês. Bom, um exercício, footwork. O que vocês acham? Pode ou não pode? Footwork. Lembrando aqui, ó, vai lá com o goniômetro e vê lá se tá entre 0 e 50 graus. Isso aqui pode fazer, tá? Então, até 50 graus de flexão de joelho, tranquilo. Aí tem as variações lá. Meia ponta, calcanhar, pés em posição de V, né? O de frog, pernas em rotação medial, lateral, tudo isso vocês podem fazer. Aqui, gente, eu coloquei a barra de pés um pouquinho mais baixo, tá? Na posição 2, que é para diminuir a flexão de joelho, tá? Dá para trabalhar o fortalecimento muscular, lembrando que é um dos tratamentos, o fortalecimento muscular do vasto medial oblíquo. Então, tem que trabalhar o músculo mesmo, tá? Gente, essa semana eu li um artigo de ativação de vasto medial oblíquo, eles discutindo se dá para ativar isoladamente o vasto medial oblíquo. Não dá, tá? Não dá porque ele faz parte de um todo que é o quadríceps. Então, ele tem que trabalhar tudo junto com o quadríceps. Mas o foco dele, da ativação do vasto medial oblíquo, aqui no caso, cadeia cinética fechada, entre 0 e 50 graus. Próximos exercícios. Pé na caixa, na chair. Aqui tem um fortalecimento muscular excêntrico do quadríceps. Fortalecimento excêntrico é sensacional para melhorar a força e melhorar as lesões de qualquer pessoa, tá? Então, só cuidado com o alinhamento de joelho, gente. Quando flexiona o joelho tem que ficar entre a pelve e o pé, tá? Numa linha retinha. Não pode vir fazendo um valgo dinâmico ou um varo, tá? Cuidado com isso. Sempre cuidando da posturinha dos joelhos. Outro bem facinho e tranquilo. Running. Running vai trabalhar o alongamento dos isquiotibiais, também o fortalecimento, alongamento do tríceps femoral e fortalecimento dessa musculatura. E as flexões de joelhos são mais curtinhas. Pode ser feito na chair, pode ser feito no reformer também. Aqui, próximos exercícios, um agachamento, que é agachamento na bola. Agachamento na bola, eu coloquei essa faixinha no joelho para evitar o valgo dinâmico, tá? Então, quando a gente põe uma bolinha entre os joelhos, às vezes a tendência é fazer uma adução. A gente força para apertar os joelhos e fazer uma adução dinâmica. Então, aqui é uma abdução dinâmica, tá? Para os joelhos ficarem com a patela olhando para fora. E aqui, um agachamento também, né? Usando o Cadillac. Dá para fazer exercício avançado? Dá. Foca no core, nos braços, a gente consegue fazer, tá? Mas dá para fazer tudo. Só cuidado com a amplitude de movimento dos joelhos, tá?
dependendo do grau. É óbvio que a tendência vai ser a pessoa melhorar a dor, porque a gente vai melhorar o fortalecimento, os alongamentos. Lembrando que o Pilates é o melhor exercício para reequilibrar musculaturas encurtadas, muito tonificadas, né? Com o Pilates a gente consegue fazer um bom trabalho. Aqui, exercícios para alongar os isquiotibiais. Na verdade, isso aqui, que é o empurrando para frente, ele alonga toda a cadeia posterior, né? Alonga os isquiotibiais, o tríceps femoral, a coluna, alonga tudo que está para trás. Eu sou apaixonada por esse exercício, eu passo muito nas minhas aulas. Eu amo. Alonga ainda para fazer. Bruno falou que travou. Bruno, tenta atualizar aí, acho que tá normal aqui. Ai, desculpa, neguinha aqui. Perguntou, não é um exercício avançado, é exercício de avanço. Exercício de avanço, desculpa, tá? Eu que li errado, meio disléxica. Exercício de avanço você pode fazer, só cuidado com faz um mini avanço, tá? O joelho dobrando não tanto, até uns 50 graus você consegue fazer. Conforme seu aluno for evoluindo, vai fortalecendo, você consegue fazer amplitudes maiores, tudo controlando a dor, tá, gente? Ó, isso aqui é o chute lateral. Chute lateral é bem legal porque alonga os isquiotibiais, alonga o tríceps femoral, panturrilha, fortalece os flexores de quadril, né, o quadríceps. O joelho está em extensão, então não tem problema nenhum para o joelho. E fortalece o glúteo médio. Primeira vez que eu falo desse músculo hoje. Glúteo médio, gente. Um monte de artigo científico diz que o glúteo médio é o grande estabilizador dos membros inferiores. Então, esses artigos, em geral, eles falam que se o glúteo médio estiver enfraquecido, aliás, se a pessoa tiver alguma lesão nos membros inferiores, o glúteo médio ele vai ter uma ativação um pouco reduzida, ele vai ser mais fraco. Enquanto a gente não volta o fortalecimento muscular do glúteo médio, essa pessoa às vezes não volta à função normal, tá? Pode fazer exercício de avanço? Pode, aquilo que eu falei anteriormente, só toma cuidado com a amplitude de movimento do joelho. A fundo pode fazer também, avanço pode fazer, só depende da amplitude do joelho, da perna que está fazendo força, tá? Gente, isso aqui, ó, é um alongamento da cadeia lateral, a gente chama de alongamento lateral, é um ótimo exercício para alongar retináculo lateral, tá? Bem bacana. Um Cadillac. Isso aqui é um alongamento do balé. Eu fiz uma modificação. Aqui os mini agachamentos é para fortalecer, tá? O quadríceps em princípio, principal, aliás. As flexões de coluna, aqui nessa fase, ela alonga os isquiotibiais. Lembra que não precisa necessariamente fazer extensão da coluna torácica. Depois tem uma outra fase que eu coloquei uma rotação da pelve, tá? Que acho que provavelmente aqui é a próxima. A rotação da pelve, aqui, ó, ele vai alongar um pouquinho mais do retináculo lateral. Aqui ele é bem importante. Tem alguns artigos que falam que não adianta alongar retináculo lateral, mas nós somos brasileiros e a gente não desiste, a gente vai tentar alongar sim. E aqui o movimento de serrote, que ajuda também no alongamento de retináculo lateral, junto com a coluna. Adoro alongamentos, tá? De retináculo lateral, bem bom, bem importante. Alguns estudos falam que não adianta porque o retináculo lateral ele é muito fibroso, mas a gente tenta alongar do mesmo jeito. Aqui é um alongamento comum, alongamento normal de trato iliotibial. Todo mundo dá para fazer. Não é pilates, tá? Mas a gente pode alongar também no finalzinho da aula. Tem gente que passa relaxamento na aula. Eu não gosto muito de passar relaxamento, mas no final da aula eu passo algumas solturas, alguns alongamentos para os meus alunos, meus pacientes. E eu gosto de passar algum alongamento de retináculo lateral para quem tem problema no joelho. E para pessoas normais também.
normais que eu digo que não tem nenhuma lesão. Aqui também não é pilates, mas dá para usar. Aqui no caso eu usei uma bolinha de tênis, tá? Colocando a bolinha de tênis lá no trato iliotibial e fazendo uma liberação miofacial do retináculo lateral. Essa liberação miofacial pode ser usada com bolinha de tênis. A bolinha de tênis ela é bem dura, tá? Mas eu gosto bastante de usar ela nas minhas aulas. Para liberar a retináculo lateral, às vezes alguma musculatura da coluna, né, lombar, torácica. Dá para usar uma toning ball também. E os rolos são super legais para massagear essa região e para soltar um pouquinho. A Nádia falou que também sempre usa o alongamento, né? É interessante, o alongamento de retináculo lateral. Bem bacana. E aqui, gente, essa é uma frase que eu gosto bastante. Aquele que souber adaptar-se será preservado até o fim. Então, gente, nossos pacientes, nossos alunos com probleminhas, com dores no joelho, vamos tomar bastante cuidado com eles e vamos adaptar os exercícios, né? Teve algumas pessoas que me perguntaram, pode fazer a fundo, pode fazer avanço? Pode, só vamos adaptar o exercício para cada pessoa. A pessoa tem a patela muito lateralizada. Vamos dar uma olhada lá no retináculo lateral se está muito encurtado, né? Se você for fisioterapeuta, dá para fazer um alongamento do retináculo lateral, né? Manualmente. Fazer uma liberação miofacial ali no trato iliotibial, todo mundo consegue fazer, mas a gente tem que adaptar os exercícios e a aula para essa pessoa, para a pessoa ir melhorando e conseguindo evoluir, né? Vocês têm dúvida, gente? Vamos lá que está acabando o tempo. Tem pouco tempo, vamos soltar as perguntas aí para quem tem. Quem está dando problema aí, tenta atualizar um pouquinho, tem umas pessoas que estão dando problema, tá? Mas vamos adaptar os exercícios, todos, né? Por exemplo, exercício de membro superior, liberado. Só não vai colocar a pessoa de joelhos em fase aguda de dor, né? Pessoa melhorando, por exemplo, ao invés de fazer a pranchinha de joelhos, adapta, põe a pessoa com os joelhos estendidos, né? Vamos cuidar da articulação. Fortalecer o corpo como um todo, não é só exercício de perna, tá? A pessoa tem que fortalecer braço, fortalecer abdômen, super importante. Todo pilateiro sabe que a importância do transverso de abdômen para estabilização do corpo. Geralmente as pessoas têm lesões por falta de estabilidade, né? No caso da patela perde estabilidade e vai ter alguma lesão. Às vezes a pessoa tem estabilidade de membros inferiores causado por fraqueza de transverso de abdômen. Então vamos trabalhar o transverso de abdômen, trabalhar esse aluno globalmente com algumas adaptações para aquele probleminha que a pessoa tem. Condromalácia é só um probleminha, tá? Então a gente consegue melhorar bem. Lembrando que só 10, 20% dos casos a gente não... Tudo bem? Eu queria agradecer a presença de todos hoje aqui. Uma última pergunta que ficou para nós. Bom, você acha dos protetores... A Nádia perguntou, tá? Vou responder aqui rapidão, gente. Você acha que os protetores... O que você acha do uso de protetores de joelho? São funcionais ou meramente comerciais? Aquelas joelheiras. Nádia, você está falando do tensor? Aquele que tem um furinho no meio? Não sei. Bom, tem o tensor. Aqui, os estudos falam que não funciona muito não, tá? A não ser para quem tem tendinite infrapatelar, existe um suporte, né? Mas só o tensor não... Falam que não melhora não, tá? Os estudos falam que não tem muita eficácia, não. Tem alunos que não conseguem ajoelhar no chão, mas conseguem ajoelhar na bola. Dizem que não sentem tanta pressão na patela. Acho interessante essa adaptação. Sim, a bola ela é mais macia, né? Então pode usar a bola, um bozu, né? Bem legal porque é mais macio. Só não deixa muito tempo de joelhos não, tá? Às vezes o bozu é mais legal porque dá pra apoiar o pé melhor e o pé ajudar a estabilizar, né? Gente, tem mais pergunta? Deixa eu subir um pouquinho para ver se eu acho mais pergunta. No final, né?
Ele está nas perguntas próximas. Bom, tem uma perguntinha aqui, Natália. Natália perguntou: abertura lateral dos membros inferiores no reforma é interessante trabalhar em pacientes com condromalácia patelar? Side splits? Sim, pode usar, tá? Abertura lateral com meia mola, com uma mola é bem legal, porque, primeiro, os joelhos estão em extensão, então não põe o joelho em risco. Segundo, as aberturas laterais no reformer trabalha muito o glúteo médio. Lembrando que o glúteo médio é um importante estabilizador, tá? Mais alguma coisa, gente? Estou estourada no tempo, estouradíssima. Tá? Gente, obrigada. Obrigada mesmo, de paixão. Gratidão por vocês estarem aqui nessa sexta-feira à noite comigo. Ficarem em casa bonitinho assistindo minha palestra de condromalácia patelar. Muito obrigada, tá? Bom descanso a todos.